Em 9 de outubro de 1967, o sol mal havia nascido sobre o ABC Paulista quando milhares de operários cruzaram os portões da gigantesca fábrica em São Bernardo do Campo. O que eles encontraram naquela manhã fria destroçou o orgulho de uma geração inteira. O icônico e imponente dado que coroava a fachada principal, símbolo da soberania industrial, estava sendo brutalmente arrancado. Em seu lugar, a fria e estranha elipse azul da Ford era erguida. Sem aviso prévio, sem despedidas, a maior montadora do Brasil havia sido vendida na surdina. A fábrica, o suor, os sonhos, tudo agora pertencia ao inimigo. O choque foi paralisante. Apenas alguns anos antes, a Willis Overland, do Brasil, era um colosso intocável, a rainha absoluta das ruas. Com mais de 10 mil funcionários e uma impressionante taxa de nacionalização de 99%, eles não apenas fabricavam carros, eles forjavam o milagre econômico brasileiro. Eles deram à nação o Interlagos, o primeiro carro esporte do país, e dominavam o mercado com uma força que parecia inabalável. Mas num piscar de olhos, o império ruiu. O pioneiro que ensinou o Brasil a dirigir foi engolido e apagado da história com uma crueldade assustadora. Como um titã tão poderoso, o verdadeiro arquiteto da indústria automotiva nacional despencou do topo do mundo para o abismo da falência e foi devorado por seu maior rival às vésperas de lançar o carro que mudaria tudo? Atravesse conosco os corredores enferrujados da memória e as linhas de montagem esquecidas. Prepare-se para testemunhar a verdade sufocada sobre a ambição desmedida, a traição corporativa e a morte amarga e silenciosa da Willis Overland do Brasil. Para entender a magnitude da queda, precisamos primeiro voltar ao início e compreender a grandiosidade do que foi construído. No alvorecer da década de 1950, o Brasil era um gigante adormecido sob um imenso manto de terras agrícolas. O país respirava café e cana-de-açúcar. Suas veias eram estradas de terra poeirentas, e a ideia de uma indústria pesada e autossuficiente não passava de uma miragem distante. A nação importava praticamente tudo o que se movia sobre 4 rodas. Os poucos carros que circulavam pelas ruas de paralelepípedos de São Paulo e do Rio de Janeiro eram símbolos de status, privilégios importados e montados a partir de kits CKD, Completely Knocked Down, que chegavam em grandes navios da Europa e dos Estados Unidos. Faltava ao Brasil a espinha dorsal de qualquer nação moderna, uma verdadeira indústria automotiva. A Willis Overland, original nos Estados Unidos, havia ganhado fama e respeito mundial ao produzir o lendário Jeep militar, o herói de 4 rodas que ajudou as forças aliadas a vencer o fascismo na Segunda Guerra Mundial. No entanto, no cenário do pós-guerra, o mercado americano tornava-se cada vez mais saturado e brutalmente competitivo frente às gigantes de Detroit. O Brasil, vasto, inexplorado e sedento por desenvolvimento, despontou no mapa não apenas como um mercado consumidor alternativo, mas como a terra prometida para a construção de um império industrial longe de casa. O ano era 1952, quando a Willis Overland do Brasil foi oficialmente constituída. O local escolhido para erguer o complexo fabril foi São Bernardo do Campo, na época uma pacata e modesta localidade rural na neblina da periferia de São Paulo. Era uma região conhecida por suas olarias artesanais e pequenas plantações, sem qualquer vocação fabril evidente. Escolher aquele terreno de terra vermelha e pegajosa era uma aposta de altíssimo risco. Não havia infraestrutura urbana adequada, a rede elétrica era instável. Não havia estradas asfaltadas suficientes para escoar uma produção em massa e, mais criticamente, o país carecia de uma cadeia de fornecedores de peças e de mão de obra industrial qualificada. Construir uma montadora de veículos gigantesca ali exigia muito mais do que injeções maciças de dólares. Exigia uma fé cega e inabalável no futuro daquela nação sul-americana. Imagine a logística insana daquela época. Maquinários colossais, prensas industriais de milhares de toneladas, fornos e equipamentos de precisão chegavam de navio ao Porto de Santos. De lá, esse maquinário absurdamente pesado
precisava ser içado e transportado pela sinuosa, íngreme e perigosa estrada da Serra do Mar até o Planalto Paulista. Cada comboio que conseguia vencer os desfiladeiros da serra sob chuva e neblina, chegando inteiro ao canteiro de obras em São Bernardo, era celebrado como um épico triunfo da engenharia logística e da perseverança humana. O desafio nos galpões era ainda mais profundo. Como transformar trabalhadores rurais, cujas mãos estavam calejadas pelo trato com a enxada, com o gado e com a colheita, em operários metalúrgicos de alta precisão? Como ensiná-los a operar tornos mecânicos complexos, a calibrar motores e a atuar na sincronia implacável de uma linha de montagem moderna? A Willis Overland teve que assumir um papel muito maior do que o de uma simples corporação corporativa. Ela tornou-se uma verdadeira escola de ofícios. Engenheiros americanos e técnicos brasileiros recém-formados trabalharam lado a lado sob o sol e a fuligem, erguendo vigas de aço onde antes só havia mato e lama. Neste cenário de construção, um fator humano profundo começou a moldar a história do país. A notícia de que uma fábrica monumental, que pagaria salários justos, estava sendo erguida nos arredores de São Paulo, espalhou-se pelos rincões do Brasil como um chamado à esperança. Homens e mulheres, fugindo das secas devastadoras e da pobreza crônica da região Nordeste, empacotaram o pouco que tinham e viajaram semanas em condições precárias nos caminhões pau de arara. Eles foram atraídos pela promessa de um emprego com carteira assinada, um teto firme e um futuro digno. A Willis estava, sem saber, catalisando o maior êxodo rural e a maior transformação demográfica da história moderna do país. As mãos que moldariam o aço dos primeiros carros genuinamente brasileiros pertenciam a ex-lavradores e colonos que estavam descobrindo a cidadania por meio da indústria. Quando a febre da modernidade atingiu o ápice com a eleição do magnético presidente Juscelino Kubitschek em 1956, com seu audacioso lema de avançar 50 anos em 5, o cenário estava perfeitamente alinhado. JK instituiu o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, estabelecendo metas severas que exigiam a nacionalização acelerada das peças automotivas. Para continuar operando e recebendo incentivos, os carros não podiam mais ser apenas montados no Brasil. Eles precisavam ser fabricados lá. Motores, chassis, transmissões, tudo deveria ter certidão de nascimento brasileira. A Willis Overland do Brasil abraçou esse desafio com um fervor nacionalista impressionante. Aos poucos, a paisagem de São Bernardo do Campo transformou-se de forma violenta e irreversível. O som dos tratores e das betoneiras afogou de vez o silêncio bucólico. As chaminés começaram a despontar no horizonte, vomitando a fumaça do progresso, simbolizando a chegada de uma nova era. Onde antes havia ar puro de fazenda, o cheiro de óleo queimado, solda e metal fundido passou a ditar o ritmo da vida. O solo de terra vermelha do ABC paulista havia sido fertilizado com concreto, aço e o suor de milhares de pioneiros. As sementes do império estavam firmemente plantadas, prontas para gerar os frutos da era de ouro do automobilismo brasileiro. A poeira vermelha de São Bernardo do Campo rapidamente deu lugar ao concreto armado, ao asfalto e ao ritmo febril da produção em massa. À medida que a década de 1950 avançava para os anos 60, a Willis Overland do Brasil deixava de ser apenas uma aposta arriscada de investidores americanos para se transformar no coração pulsante do milagre econômico brasileiro. O som que ecoava nos vastos galpões não era mais o de tratores limpando o terreno, mas o rugido ensurdecedor e sincronizado de centenas de prensas colossais moldando o aço puro. A fábrica havia se tornado um organismo vivo, uma engrenagem gigantesca movida por milhares de mãos que até pouco tempo atrás mal conheciam a eletricidade, mas que agora dominavam a arte da metalurgia de precisão. O primeiro grande herói a sair dessas linhas de montagem genuinamente brasileiras foi o valente Jeep Willys. Em um país de dimensões continentais, onde rodovias asfaltadas eram um luxo raro e a maior parte do território era conectada por estradas de terra traiçoeiras e lamaçais impiedosos, o Jeep não era apenas um veículo.
era uma ferramenta de desbravamento. Ele transportava médicos para vilarejos isolados, levava engenheiros para construir a nova capital, Brasília, no coração do Cerrado, e conectava os cantos mais remotos da nação. Ver um Jeep cruzar o interior do Brasil era testemunhar o próprio conceito de progresso sobre quatro rodas. Logo em seguida, a fábrica introduziu a Rural Willys. Com um design espaçoso e robusto, a Rural rapidamente se converteu no veículo definitivo da família brasileira e dos fazendeiros prósperos. Era o carro que unia a força bruta de um trator ao conforto necessário para levar a família à missa no domingo. A cada minuto, um novo veículo brilhante rolava para fora da linha de inspeção final, e com ele, o orgulho de uma nação inteira se consolidava. A força da Willys não residia apenas nos carros que vendia, mas na forma como os construía. Respondendo agressivamente às exigências de nacionalização do governo de Juscelino Kubitschek, a montadora alcançou um feito assombroso. 99% das peças de seus veículos eram fabricadas em solo nacional. Para atingir essa marca quase mítica, a Willys impulsionou a criação de toda uma cadeia de fornecedores. Fundições, fábricas de vidro, produtoras de estofamentos e indústrias de pneus brotaram ao redor de São Bernardo do Campo, como satélites ao redor de um planeta maciço. Eles literalmente forjaram a indústria de autopeças do Brasil do zero. Para os operários que vestiam o macacão com o emblema Dábila no peito, pertencer àquela fábrica era o equivalente a pertencer a uma elite operária. O emprego na Willys significava respeito na comunidade, comida farta na mesa e a certeza inabalável de que seus filhos teriam uma educação digna. O orgulho transbordava nos sorrisos cansados no fim do turno. Eles sabiam, no fundo de suas almas, que não estavam apenas montando carros. Eles estavam construindo o Brasil moderno. E enquanto o último parafuso era apertado em mais um Jeep nacional, a diretoria da Willys preparava o próximo passo: a conquista do luxo e da velocidade. Com o domínio absoluto do mercado de utilitários e veículos de trabalho assegurado, a Willys Overland do Brasil virou seus olhos para uma nova e emergente classe média, alta urbana. Eles queriam provar que a engenharia brasileira não era feita apenas para a lama, mas também para o asfalto requintado e para o glamour das grandes avenidas. Foi então que nasceu o Aero Willys, o primeiro carro de luxo concebido no país. Com suas linhas imponentes, interior luxuoso e um motor silencioso e potente, o Aero Willys tornou-se o símbolo definitivo de status. Presidentes, grandes empresários, estrelas de rádio e generais exigiam ser vistos a bordo de um. A Willys havia conquistado a lama e agora conquistava a elite. Porém, o ápice absoluto da ousadia e da paixão automobilística da marca atendeu pelo nome de Interlagos. Lançado em parceria com a Alpine, o Willys Interlagos foi o primeiríssimo carro esporte fabricado no Brasil. Com sua carroceria revolucionária de fibra de vidro, design aerodinâmico de tirar o fôlego e um desempenho feroz nas pistas, o Interlagos não era apenas um carro, era um grito de independência tecnológica. Pilotos lendários brasileiros começaram suas carreiras acelerando os motores envenenados do Interlagos, vencendo corridas e elevando a marca Willys ao status de um mito quase religioso entre os amantes da velocidade. No início da década de 1960, a Willys Overland era a rainha inquestionável e incontestável do mercado automobilístico sul-americano. A fábrica em São Bernardo do Campo havia se expandido para proporções faraônicas, empregando diretamente mais de 10.000 pessoas. O complexo funcionava dia e noite, um labirinto iluminado de aço, fogo e produtividade incessante. A marca detinha a maior fatia do mercado, o portfólio mais diversificado, de jipes a carros de corrida, e um faturamento que faria inveja a muitas multinacionais na Europa. Eles eram intocáveis. Eram os deuses do asfalto brasileiro. Mas há uma regra cruel e silenciosa na história das grandes indústrias. Quando se atinge o pico da montanha, a gravidade torna-se o seu pior inimigo. O sucesso colossal e ininterrupto gerou um subproduto perigoso nos corredores acarpetados da diretoria: a arrogância. A sensação inebriante de invencibilidade fez com que os executivos da Willys passassem a acreditar que seu reinado seria eterno.
Afinal, quem ousaria desafiar o gigante que ensinou o Brasil a dirigir? Cegos pelo próprio brilho, os líderes da companhia tornaram-se lentos. Eles olhavam para seus próprios recordes de vendas com tanta admiração que falharam em notar as nuvens negras que começavam a se formar no horizonte. Falharam em escutar os sussurros de mudança nos gostos dos consumidores e, tragicamente, ignoraram os sinais de que a tempestade mais destrutiva não viria do Brasil, mas de muito além de suas fronteiras. A Willis Overland do Brasil estava no teto do mundo, sem saber que o alicerce sob seus pés já começava a trincar de forma irreversível. O esplendor da Era de Ouro não era o início de um reinado de 1000 anos. Era, na verdade, o último e brilhante pôr do sol antes da mais longa das noites. Enquanto o champanhe jorrava nas festas de lançamento em São Paulo e os executivos da Willis Overland do Brasil celebravam a liderança isolada do mercado, uma tempestade silenciosa e letal se formava a milhares de quilômetros de distância. Para entender a tragédia que se abateu sobre a fábrica de São Bernardo do Campo, é preciso desviar o olhar do esplendor tropical da década de 1960 e focar na fria e cinzenta cidade de Toledo, no estado de Ohio, Estados Unidos. Lá, a matriz da companhia, agora operando sob o guarda-chuva da Kaiser Jeep Corporation, travava uma batalha sangrenta e inglória pela sobrevivência. O mercado americano, dominado implacavelmente pelas três grandes de Detroit, General Motors, Ford e Chrysler, não deixava espaço para montadoras independentes. A Kaiser Jeep estava perdendo terreno de forma assustadora, acumulando dívidas colossais e sangrando financeiramente a cada trimestre. Foi nesse cenário de desespero corporativo que uma cruel e devastadora ironia começou a ditar o destino da operação brasileira. A Willis Overland do Brasil não era apenas bem-sucedida, ela era uma máquina extraordinária de gerar dinheiro. Seus lucros quebravam recordes ano após ano, impulsionados pela sede inesgotável de um país em pleno desenvolvimento. Em uma estrutura corporativa saudável, esse oceano de capital teria sido reinvestido na própria planta, financiando a modernização do maquinário e o desenvolvimento de tecnologias revolucionárias para proteger a marca pelas próximas décadas. No entanto, a realidade foi perversa. O Brasil tornou-se a vaca leiteira, o suporte vital financeiro de uma matriz que já estava em estado terminal. Mês após mês, montanhas de dólares gerados pelo suor dos operários do ABC Paulista eram despachadas para o norte, na tentativa inútil de tapar os rombos nas contas da Kaiser Jeep americana. Esse dreno implacável de capital teve um efeito imediato, silencioso e letal. O corte brutal e absoluto de qualquer investimento em pesquisa e desenvolvimento, P&D, para a filial brasileira. A torneira do dinheiro secou exatamente no momento crítico em que a indústria automotiva global começava a dar saltos tecnológicos gigantescos. O impacto dessa asfixia financeira logo se tornou visível e angustiante dentro dos vastos galpões de São Bernardo do Campo. O maquinário pesado que outrora representava o estado da arte da indústria mundial, na década de 50, começava a mostrar os inevitáveis sinais de desgaste. Sem peças de reposição de última geração, sem novos moldes ou atualizações tecnológicas, as linhas de montagem envelheceram prematuramente. Mas o sintoma mais grave dessa doença importada estava sob os capôs dos próprios veículos. Os carros da Willis, embora robustos, imponentes e extremamente confiáveis para os padrões de outrora, começavam a se transformar em dinossauros de aço. Seus motores eram pesados e notoriamente beberrões. Suas plataformas, concebidas muitos anos antes, não permitiam inovações significativas no design ou na eficiência aerodinâmica e de consumo. A tensão nos escritórios de engenharia da fábrica brasileira era palpável e sufocante. Os brilhantes engenheiros e designers locais, homens que haviam ajudado a criar o mito das pistas com Interlagos e o luxo intocável do Aero Willis, sentiam-se de mãos atadas, aprisionados em uma camisa de força orçamentária insuportável. Eles liam as revistas especializadas internacionais, estudavam as tendências que fervilhavam na Europa e sabiam, com uma clareza aterrorizante,
que o mercado estava prestes a mudar radicalmente. O consumidor exigiria em breve carros mais leves, ágeis, econômicos e fáceis de manter. Nas pranchetas, esboçavam projetos visionários, sonhando em revolucionar mais uma vez as ruas do país e garantir a sobrevivência da marca. Porém, a tragédia se consumava na burocracia. Cada projeto submetido à matriz, cada pedido desesperado por verbas de inovação, esbarrava em um muro de gelo. Eles eram sumariamente ignorados ou rejeitados por executivos americanos que estavam ocupados demais tentando evitar a própria falência no hemisfério norte. Era uma agonia lenta e invisível aos olhos do público. Um órgão perfeitamente saudável, vibrante e cheio de energia, a Operação Brasileira, estava sendo arrastado para a morte por causa da falência múltipla dos órgãos de seu corpo hospedeiro. A doença do Norte infectou a Willys do Brasil não com um vírus, mas com a paralisia da estagnação. Enquanto os diretores de vendas no Brasil tentavam manter a fachada de invencibilidade com campanhas publicitárias luxuosas e discursos inflamados sobre o contínuo domínio de mercado, os alicerces de aço da companhia estavam sendo rapidamente corroídos pela ferrugem da obsolescência. A Willys Overland do Brasil havia parado no tempo, aprisionada a uma glória passada que não se sustentaria no futuro. E, na implacável selva de aço da indústria automotiva, parar no tempo é o mesmo que assinar com sangue a própria sentença de morte. Eles estavam pesados, exaustos e perigosamente vulneráveis. O palco do colapso estava montado. Faltava apenas que um predador percebesse a fraqueza. E esse predador não viria de Detroit, mas da Alemanha, trazendo consigo não um utilitário gigante, mas um pequeno, inofensivo e letal besouro. Enquanto a matriz americana agonizava e fechava as torneiras do investimento, o mercado brasileiro passava por uma metamorfose profunda, rápida e irreversível. Nos primeiros anos da década de 1960, a infraestrutura urbana das grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, começava a inchar de forma caótica. O trânsito tornava-se mais denso, as vagas nas ruas cada vez mais escassas e, acima de tudo, a inflação ameaçava dar as caras, fazendo com que o custo de vida e o preço do combustível começassem a pesar no bolso da recém-formada classe média urbana. Foi nesse exato e delicado ponto de inflexão histórica que um novo vizinho consolidou sua presença no polo industrial do ABC Paulista, trazendo consigo uma filosofia automotiva diametralmente oposta à da Willys. Era a alemã Volkswagen. E a arma que eles trouxeram para conquistar o Brasil não era um utilitário imponente de 4 toneladas, nem um sedã de luxo repleto de cromados. Era um carro pequeno, de linhas curvas e arredondadas, cujo motor refrigerado a ar emitia um som peculiar, semelhante ao zumbido de um inseto. Eles trouxeram o Fusca. A princípio, do alto de seus escritórios acarpetados, os executivos da Willys Overland do Brasil cometeram o pecado mortal da subestimação. Acostumados a fabricar tanques de guerra, disfarçados de carros de passeio e veículos que simbolizavam o poder bruto, eles olharam para o Fusca com desdém. Para a diretoria, o pequeno carro alemão era quase um brinquedo de corda, uma excentricidade frágil que jamais sobreviveria ao gosto de um consumidor brasileiro acostumado com o espaço da Rural e o status do Aero Willys. Havia uma crença arrogante e inabalável de que o brasileiro sempre preferiria motores gigantescos e carrocerias mastodônticas. Mas o mercado é um juiz implacável e alheio a vaidades. O Fusca provou ser exatamente o que o Brasil precisava naquele momento. Ele era brutalmente barato para comprar, ridiculamente fácil de consertar e consumia uma fração da gasolina exigida pelos pesados motores da Willys. O pequeno besouro de aço não precisava de água no radiador. Enfrentava ladeiras de terra com uma valentia surpreendente devido à tração traseira e cabia em qualquer vaga. O carro do povo alemão rapidamente se transformou no carro do povo brasileiro. A invasão foi silenciosa, mas avassaladora. Semanas após semanas, os Fuscas começaram a brotar nas ruas, multiplicando-se em uma velocidade que desafiava a lógica. A Volkswagen não estava apenas roubando fatias do mercado.
Ela estava criando um mercado inteiramente novo, atraindo milhares de consumidores de primeira viagem que antes só andavam de ônibus. Quando a Willis finalmente parou de rir do besourinho, o sorriso já havia se transformado em uma careta de puro terror. O terror transformou-se em pânico nos corredores da fábrica, em São Bernardo do Campo, quando os relatórios de vendas do final do trimestre chegaram às mesas dos diretores. A queda não era gradual, era um mergulho em queda livre. A supremacia intocável da Willis estava evaporando com a mesma rapidez com que a Volkswagen expandia seus turnos de produção. O consumidor brasileiro estava abandonando em massa os veículos sedentos por gasolina, em favor da economia e praticidade. A Willys Overland do Brasil descobriu-se na pior posição possível para um gigante corporativo. Era um colosso lento, pesado e sem reflexos. Ao analisar o próprio catálogo de produtos, a constatação foi desoladora. Eles não tinham absolutamente nada para colocar no ringue contra o Fusca. O Aero Willys era caro demais. A Rural e o Jeep eram veículos de trabalho, desajeitados para o uso diário em uma cidade congestionada. O esportivo Interlagos era um nicho restrito a milionários. Faltava a Willys o mais importante: um carro compacto e popular. O desespero tomou conta do complexo industrial. Os telefones tocavam incessantemente em ligações internacionais para a Kaiser Jeep em Toledo, implorando por uma plataforma de carro pequeno, por qualquer projeto de veículo compacto que a matriz pudesse enviar para salvar a operação sul-americana. Mas a resposta do outro lado da linha era um eco vazio. Como vimos, a matriz lutava pela própria vida e não produzia carros compactos nos Estados Unidos. Logo, não havia nenhum coelho para ser tirado da cartola. A filial brasileira, a máquina de fazer dinheiro, havia sido deixada à própria sorte no campo de batalha, armada com espadas pesadas em uma guerra onde a agilidade agora ditava as regras. A Volkswagen, impiedosa, avançava devorando a participação de mercado da Willys mês após mês. A fábrica que ensinou o Brasil a dirigir, via sua coroa, ser arrancada por um carro que eles mesmos haviam ridicularizado. Para os milhares de operários da Willys, que antes ostentavam orgulho em seus uniformes, uma nuvem sombria de incerteza pairou sobre os galpões. Eles trabalhavam tão duro quanto antes, as prensas continuavam batendo, mas os pátios da fábrica começavam a acumular carros que não encontravam compradores com a mesma velocidade de outrora. A Willys estava sangrando, e a diretoria sabia que, se não apresentassem uma resposta rápida, moderna e revolucionária para o mercado de compactos, o império afundaria sob o próprio peso. Eles precisavam de um milagre e, sem poder contar com a matriz americana, teriam que cruzar o oceano para forjar uma aliança improvável, apostando os últimos suspiros financeiros da companhia em uma jogada desesperada, em um projeto ultra-secreto que ficaria conhecido apenas por uma letra. O desespero tem um cheiro peculiar no mundo corporativo. Em São Bernardo do Campo, ele cheirava a café requentado em madrugadas insones, a fumaça de cigarro acumulada em salas de reunião sem janelas e ao suor frio de executivos que, até poucos meses atrás, acreditavam ser invencíveis. A invasão implacável e silenciosa da Volkswagen com o Fusca não deixou qualquer margem de manobra para a Willys Overland do Brasil. Com a matriz americana na cidade de Toledo, Ohio, de mãos atadas, impotente, falida e lutando desesperadamente pela própria sobrevivência no feroz mercado dos Estados Unidos, a subsidiária brasileira percebeu uma verdade amarga. Sua salvação não cairia do céu e certamente não cruzaria a linha do Equador. Eles precisavam de um milagre mecânico, uma revolução conceitual profunda, e precisavam para ontem. A dura realidade se impunha nas planilhas de custo. Desenvolver um carro compacto a partir do zero absoluto exigiria quase uma década de pesquisa e centenas de milhões de dólares em investimentos em engenharia base. Luxos que a Willys não possuía mais. O tempo era um carrasco implacável, cortando fatias diárias da participação de mercado da empresa. Sem tecnologia própria para criar uma plataforma inédita, a diretoria recorreu a uma velha conhecida no continente europeu. A Willys já mantinha uma aliança estratégica com a montadora estatal francesa Renault, sob a qual havia fabricado, sob licença no Brasil,
Modelos populares como o Dauphine e o Gordini eram carros charmosos, carismáticos, apelidados pelos motoristas brasileiros de rabo de leite, mas que, tragicamente, provaram ser delicados demais para a realidade brutal e as estradas esburacadas do Brasil profundo, falhando de forma retumbante em conter o avanço do indestrutível besouro alemão. Mas a parceira Renault tinha um trunfo inestimável guardado a 7 chaves. Nos laboratórios secretos de engenharia, nos arredores de Paris, os projetistas franceses estavam dando os retoques finais no projeto 117, um automóvel familiar revolucionário de tração dianteira, dotado de um motor altamente eficiente, suspensão moderna e um amplo espaço interno, que anos mais tarde viria a dominar a Europa sob o nome de Renault 12. Os executivos da Willys-Overland, do Brasil, vislumbraram naquelas pranchetas francesas o bote salva-vidas perfeito para o seu naufrágio tropical. Em uma negociação extremamente tensa e audaciosa, os brasileiros fecharam um acordo histórico de co-desenvolvimento, adquirindo os direitos exclusivos de adaptar e fabricar o veículo no Brasil simultaneamente, ou até mesmo antes, do seu lançamento oficial no mercado europeu. Nos corredores escurecidos e vigiados da fábrica, no ABC Paulista, essa monumental tábua de salvação foi imediatamente rebatizada com um codinome interno que sussurrava esperança, ambição e um absoluto mistério. Nascia ali o Projeto M. O Projeto M rapidamente transcendeu a condição de um mero produto comercial para se tornar uma verdadeira obsessão de vida ou morte institucional. Uma pesada cortina de ferro, movida a um sigilo quase paranoico, foi erguida ao redor das instalações de engenharia em São Bernardo do Campo. O acesso aos galpões onde os primeiros protótipos de argila, em tamanho real, estavam sendo esculpidos à mão, era rigorosamente mais restrito do que em muitas instalações militares durante a Guerra Fria. Guardas patrulhavam as portas em turnos dobrados, e apenas um grupo diminuto e altamente seleto de engenheiros possuía as credenciais de entrada. A diretoria da Willys sabia muito bem que, se a implacável concorrência alemã ou americana descobrisse o nível colossal de avanço e inovação do que estava sendo forjado naquelas salas, usaria seu vasto poderio financeiro para esmagar a Willys no mercado antes mesmo da linha de montagem rodar. O Projeto M não era apenas a próxima adição a um catálogo de vendas. Era a aposta definitiva de tudo ou nada. Era a roleta girando freneticamente com as últimas fichas de capital da companhia colocadas em um único número. Se o carro apresentasse qualquer falha de design, ou se não ficasse pronto a tempo, os monumentais portões de ferro da gigantesca fábrica se fechariam para sempre. O monumental desafio técnico que se abateu sobre o brilhante departamento de engenharia brasileiro foi verdadeiramente titânico e exigiu sacrifícios sobre-humanos da equipe. Os técnicos locais não podiam, de maneira alguma, simplesmente pegar as plantas francesas elegantes, traduzi-las e iniciar a produção em massa. Eles tinham total e dolorosa consciência de que a suspensão macia e delicada, projetada para as estradas perfeitas e pavimentadas da Europa, não sobreviveria a um único mês na impiedosa buraqueira e nas rotas de terra do interior brasileiro. O veículo precisava ser brutalmente reestruturado desde os alicerces do chassi. Sua carroceria, embora mantivesse a base aerodinâmica original, precisou ser redesenhada e reforçada com linhas mais fluidas para agradar ao gosto estético nacional. Seu motor exigiu ajustes finos e incontáveis horas de calibração para tolerar a qualidade questionável e flutuante do combustível local. E, o mais crítico de tudo, sua durabilidade estrutural precisava ser levada a limites de estresse extremos que os engenheiros parisienses jamais ousaram imaginar em seus testes padronizados. Uma equipe incansável de especialistas e operários, movida pela paixão patriótica e empurrada pelo desespero do desemprego iminente, mergulhou de cabeça em uma rotina extenuante de trabalho que ignorava completamente a existência de fins de semana e feriados. Turnos desumanos de 18 a 20 horas diárias tornaram-se o novo e brutal normal nos escritórios de design, nas oficinas de solda e nas pistas de prova.
Nas caladas das noites mais escuras e sem lua, de forma clandestina, comboios secretos de protótipos em fase inicial, totalmente camuflados com pesadas lonas pretas, fita adesiva e painéis de madeira, rasgavam as piores e mais perigosas estradas de terra, valetas e cascalho do país. Eles submetiam os amortecedores, os freios e o monobloco do novo veículo a torturas mecânicas constantes, buscando incessantemente o ponto exato da quebra física. E, milagrosamente, diante dos olhos vermelhos de cansaço e fuligem da equipe, a alquimia mecânica operou sua magia indescritível. As mulas de teste, cobertas por grossas camadas de poeira e lama seca, revelavam a cada amanhecer um carro extraordinário que estava há anos-luz à frente de seu tempo no mercado sul-americano. O Projeto M provou ser silencioso no habitáculo, imensamente econômico na bomba de combustível, ostentava linhas belíssimas, aerodinâmicas e requintadas, e oferecia um nível de conforto, espaço e dirigibilidade inigualáveis por qualquer concorrente direto. A adoção da tração dianteira, uma revolução tecnológica de vanguarda absoluta para carros de produção em série no mercado nacional, conferia ao veículo uma estabilidade e segurança em curvas que o Fusca, com seu motor barulhento montado na traseira e seu balanço dinâmico arcaico, jamais conseguiria sonhar em igualar. Os engenheiros fisicamente exaustos, mas espiritualmente eufóricos, sabiam no íntimo que tinham moldado nas próprias mãos, calejadas, não apenas um futuro campeão de vendas, mas a lâmina perfeita e afiada para degolar o crescente e sufocante monopólio da Volkswagen pela raiz. O Projeto M era, de fato, a obra-prima definitiva da Willys. Contudo, a tragédia irreversível da Willys Overland do Brasil estava sendo escrita não com o grafite criativo nas pranchetas de desenho de seus engenheiros, mas com a letal tinta vermelha nos implacáveis livros-caixa da contabilidade. A excelência e a inovação possuem um preço exorbitante. O ritmo de desenvolvimento febril e frenético, a importação emergencial e caríssima de maquinários de precisão europeus e a complexa readequação completa das gigantescas e velhas linhas de montagem para abrigar o novo e revolucionário monobloco começaram a drenar as últimas e mais escassas reservas financeiras da companhia de forma brutalmente acelerada. Cada novo protótipo moldado em aço temperado, cada falha milimétrica corrigida em túneis de vento improvisados, sugava dezenas de milhares de dólares que a empresa já não tinha absolutamente como repor. O caixa da empresa secava como água no deserto, porque as vendas em concessionárias de seus jurássicos veículos antigos continuavam despencando ladeira abaixo, rejeitados em um mercado que já havia virado as costas de vez para o passado. A ampulheta do tempo não estava apenas vazando os últimos e finos grãos de areia. Seu peso colossal estava esmagando de forma dolorosa o próprio esqueleto da empresa. O grandioso Projeto M transformou-se em uma corrida contra o relógio, angustiante e sufocante contra o fantasma da falência iminente. A Willys contraía dívidas astronômicas dia após dia com grandes bancos nacionais, fornecedores locais de peças e credores, diversos, apenas para conseguir manter as luzes da fábrica acesas e o sagrado projeto respirando por aparelhos. A situação corporativa atingiu um paradoxo cruel, de contornos quase poéticos em sua profunda ironia trágica. A Willys Overland do Brasil apertava convulsivamente nas mãos machucadas o cobiçado e raríssimo bilhete premiado da loteria automotiva. Era a obra-prima mecânica que indiscutivelmente garantiria sua soberania, glória, renascimento e riqueza por mais 2 décadas de história. Contudo, em uma ironia letal do destino corporativo, eles já não possuíam sequer as moedas trocadas para pagar a passagem de ônibus até a lotérica mais próxima, a fim de resgatar seu prêmio incalculável e bilionário. O deslumbrante brilhantismo da engenharia nacional, construído com lágrimas, intelecto e suor operário, esbarrou brutalmente na fria, sólida e intransponível parede do abismo financeiro. Os cofres da tesouraria ressoaram um eco desesperadoramente vazio meses antes que a primeira unidade de produção final pudesse sequer receber uma etiqueta de preço.
O tão aguardado milagre estava limpo, perfeito e imaculadamente formado na maternidade industrial. Mas a empresa-mãe, após o esforço hercúleo de dar à luz a salvação, havia sofrido uma hemorragia financeira letal, profunda e irremediável durante o parto. Exangue, endividada até a alma e sem ter absolutamente nenhum grande aliado corporativo a quem recorrer no mercado global, a velha e outrora orgulhosa diretoria da Willis percebeu, no silêncio tumular e gélido que tomou conta da mesa de reuniões em São Bernardo do Campo, que o deslumbrante Projeto M lhes havia custado o preço supremo, o próprio oxigênio da empresa. E nas implacáveis, frias e calculistas savanas do mercado automobilístico do século XX, o denso cheiro de sangue de uma gigante ferida no ar não inspira solidariedade ou piedade. Ele atrai, em questão de poucos minutos, os maiores e mais vorazes predadores globais em busca de um banquete histórico e fácil. Nas impiedosas savanas do mercado corporativo, o cheiro de sangue na água não atrai piedade. Atrai predadores de proporções continentais. No segundo semestre de 1967, a Willis Overland do Brasil estava financeiramente em coma induzido, sustentada apenas pela bravura de seus operários e pelo brilho do seu secreto Projeto M. O que os engenheiros e diretores em São Bernardo do Campo não sabiam, e talvez não quisessem aceitar, era que o destino do seu império não seria decidido sob o sol dos trópicos, mas sim a milhares de quilômetros de distância, no frio e cinzento estado de Michigan, nos Estados Unidos. A Ford Motor Company, o colossal gigante de Detroit, observava o mercado brasileiro com uma frustração crescente. Apesar de seu imenso poderio global, a operação da Ford no Brasil enfrentava sérias dificuldades para se conectar com a nova realidade do país. Eles vendiam picapes pesadas como a F-100 e sedãs suntuosos e gigantescos como o Galaxy, veículos majestosos, porém caros demais e completamente deslocados em um mercado que agora exigia economia e agilidade. A Ford estava, humilhantemente, perdendo terreno para o pequeno Fusca da Volkswagen, exatamente como a Willys. Para a diretoria americana da Ford, construir uma nova rede de concessionárias, reestruturar suas fábricas e desenvolver um carro compacto a partir do zero no Brasil levaria anos e custaria centenas de milhões de dólares. Eles precisavam de um atalho. Eles precisavam de uma operação pronta, capilarizada e, acima de tudo, precisavam de um veículo revolucionário para lançar imediatamente. Os espiões corporativos da Ford, no entanto, sabiam o que se escondia sob as lonas pretas nos campos de prova secretos da Willys. Eles conheciam a existência do Projeto M. A equação para os executivos de Detroit tornou-se friamente simples. Por que gastar uma década de esforço e dinheiro tentando alcançar o mercado, se eles poderiam simplesmente comprar a fábrica que ensinou o Brasil a dirigir, absorver sua rede gigantesca de revendedores e, de brinde, roubar o carro que iria aniquilar a Volkswagen? Enquanto os engenheiros brasileiros sacrificavam noites de sono polindo a obra-prima que salvaria sua empresa, as negociações secretas começaram entre a cúpula da Ford em Detroit e a desesperada diretoria da Kaiser Jeep em Toledo. A matriz da Willys nos Estados Unidos, sufocada por suas próprias dívidas e à beira do colapso, não hesitou. Eles não viram a filial brasileira como o orgulho de uma nação ou como uma comunidade de dezenas de milhares de trabalhadores. Eles a viram apenas como um ativo financeiro liquidável, um cheque gordo que poderia mantê-los vivos na América do Norte por mais alguns anos. Foi assim, em salas de reunião com ar-condicionado e charutos no hemisfério norte, sem que uma única palavra fosse dita aos fundadores brasileiros ou aos milhares de operários do ABC Paulista, que a sentença de morte foi redigida. O contrato foi negociado em dólares, mas o que estava sendo vendido era o suor, a história e a alma de uma geração inteira de metalúrgicos. Em 9 de outubro de 1967, a tinta secou no papel. A Ford Motor Company havia comprado o controle acionário absoluto da Willis Overland do Brasil. O golpe fatal não veio de uma queda nas vendas ou de uma falha de engenharia. Veio de uma canetada silenciosa e letal no exterior. A manhã seguinte, em São Bernardo do Campo,
Não trouxe consigo o alarde de trombetas ou discursos grandiosos. Trouxe o silêncio pesado e atordoante da conquista. Quando os operários do primeiro turno cruzaram os imensos portões de ferro da fábrica, sob a névoa fria de outubro, eles notaram algo profundamente errado. O ritmo frenético da linha de montagem havia sido substituído por cochichos tensos. Nos corredores administrativos, homens de terno com sotaque estrangeiro e crachás com a elipse azul da Ford andavam de um lado para o outro, carregando pranchetas e auditando documentos. A notícia se espalhou pelo chão de fábrica, não como um anúncio oficial, mas como um incêndio incontrolável. Fomos vendidos. A frase ecoava entre as prensas de estampagem e as cabines de pintura. Para a gigantesca massa de trabalhadores, muitos dos quais haviam deixado a miséria do campo anos antes para construir aquela fábrica do zero com as próprias mãos, a revelação foi um soco no estômago. Eles não eram apenas funcionários, eles eram os Willistas. Eles tinham uma identidade forjada no aço. De repente, sem qualquer aviso, eles descobriram que haviam se tornado propriedade do inimigo. A transição não teve nada de sutil ou diplomática. Foi uma ocupação territorial corporativa. A Ford queria deixar claro quem era o novo dono da casa. Nas semanas que se seguiram, os trabalhadores assistiram, com um nó na garganta e lágrimas disfarçadas pela fuligem, a brutal descaracterização de sua história. As antigas placas de sinalização com o orgulhoso e imponente W foram arrancadas das paredes com pés de cabra e atiradas em caçambas de lixo. Os uniformes suados que ostentavam a marca da pioneira foram trocados por macacões frios e padronizados com o logotipo da Ford. Mas a dor mais profunda e cortante foi reservada para o brilhante time de engenheiros do Projeto M. Quando os executivos de Detroit entraram no santuário restrito de engenharia e puxaram as lonas que cobriam os protótipos, eles sorriram. Eles sabiam que haviam comprado o bilhete premiado por uma fração de seu valor real. O carro revolucionário, concebido através de noites em claro, genialidade brasileira e o sacrifício financeiro absoluto da Willys, estava agora nas mãos da Ford. Os engenheiros foram brutalmente informados de que o projeto seguiria em frente, sim, mas a marca Willys seria apagada do capô. O filho perfeito deles seria adotado pelo concorrente e receberia um novo sobrenome. Aqueles dias sombrios de 1967 marcaram o assassinato burocrático de um império. A fábrica continuava de pé, as máquinas ainda pulsavam com energia e os carros continuavam a sair da linha de montagem. Mas a alma da Willys Overland do Brasil havia sido extirpada. O coração da indústria nacional não batia mais no ritmo do orgulho e da independência. Ele agora pulsava de acordo com as ordens ditadas por um conselho de acionistas em Michigan. A Willys havia assinado o contrato de sua própria morte, e agora restava à Ford a tarefa final e implacável: limpar os restos mortais da marca e reescrever a história como se a pioneira jamais tivesse existido. No final do conturbado ano de 1968, o Salão do Automóvel de São Paulo abriu suas portas sob uma imensa expectativa do público e da imprensa. Os corredores do pavilhão estavam abarrotados, mas o verdadeiro centro das atenções era o estande iluminado da Ford. Com uma campanha de marketing avassaladora e discursos carregados de promessas de inovação, a montadora americana puxou a capa de seda para revelar o seu mais novo e ambicioso trunfo: o Ford Corcel. O impacto visual e tecnológico foi imediato. O Corcel era uma máquina deslumbrante que fazia os utilitários pesados parecerem dinossauros e o Fusca parecer um brinquedo rústico. Ele ostentava linhas graciosas e fluidas, um interior incrivelmente espaçoso e silencioso, e a revolucionária tração dianteira acoplada a um eficiente motor refrigerado a água. A imprensa especializada o aclamou instantaneamente como uma obra-prima absoluta da engenharia automotiva moderna. Nas semanas seguintes, milhares de consumidores formaram filas de espera ansiosas nas concessionárias. O carro rapidamente se tornou um dos maiores fenômenos de vendas da história do país, alavancando os lucros da subsidiária americana a patamares estratosféricos e salvando a Ford do colapso no Brasil. Mas, nas sombras dos bastidores, longe dos flashes,
das taças de champanhe e dos aplausos frenéticos do público, desenrolava-se a ironia mais cruel e perversa da indústria automotiva nacional. O majestoso e aclamado Ford Corcel, o grande salvador da gigante de Detroit em solo brasileiro, não possuía uma única gota de sangue americano em sua concepção original. Sob o capô perfeitamente alinhado, adornado com o reluzente emblema da elipse azul, batia exatamente o mesmo coração do Projeto M. Era a mesma estrutura impecável, a mesma engenharia de vanguarda e a mesma mecânica robusta que os exaustos projetistas da Willys Overland do Brasil haviam desenvolvido em segredo absoluto, às custas de madrugadas insones, úlceras de estresse e sacrifícios indescritíveis. A Ford, ao assumir o controle total do complexo industrial em São Bernardo do Campo, não precisou usar sua vasta experiência internacional para criar absolutamente nada. Ela precisou apenas se apropriar do suor alheio. Aos engenheiros da Ford, coube apenas uma tarefa burocrática e cosmética: realizar ajustes pontuais de última hora na grade frontal, modificar sutilmente o desenho dos faróis e alterar o painel de instrumentos do protótipo finalizado da Willys, o estritamente necessário para disfarçar a verdadeira paternidade do veículo e dar-lhe uma identidade visual corporativa americana. Para a genial e apaixonada equipe técnica brasileira, que havia dado à luz aquele projeto revolucionário, assistir ao sucesso estrondoso do Corcel foi uma experiência de profunda e silenciosa agonia psicológica. Eles caminhavam pelas ruas e viam sua maior criação dominando o asfalto, sendo elogiada em todas as revistas, transformando-se no objeto de desejo de toda uma nação. Contudo, todos os méritos, os prêmios da indústria e a colossal fortuna gerada pelas vendas eram canalizados diretamente para os bolsos e para o balanço financeiro da corporação que havia invadido, comprado e destruído sua antiga casa. O filho pródigo e genial havia triunfado, mas ele havia sido roubado no berço e agora carregava orgulhosamente o sobrenome do seu próprio carrasco. Enquanto o Corcel brilhava intensamente sob os holofotes, ganhando o prêmio de carro do ano e pavimentando um futuro de ouro incalculável para a Ford no Brasil, uma política de extermínio frio, calculado e metódico era aplicada ao restante da rica herança automotiva da Willys. O contrato assinado no final de 1967 provou não ser apenas uma complexa transferência de ativos financeiros. Foi, na prática, uma implacável sentença de apagamento histórico. A diretoria americana não tinha o menor interesse estratégico em manter viva a aura de prestígio e pioneirismo de uma marca rival, mesmo que agora ela lhes pertencesse no papel. O objetivo corporativo era claro: absorver a fatia de mercado, esvaziar o legado tecnológico e extinguir o nome Willys da memória coletiva do consumidor brasileiro o mais rápido possível. Os modelos clássicos que outrora haviam construído a inquebrável espinha dorsal do milagre econômico nacional foram tratados como prisioneiros incômodos no corredor da morte. O suntuoso Aero Willys, o pioneiro carro de luxo que por anos ostentou o status de veículo oficial da Presidência da República e da alta sociedade, sofreu uma morte lenta e indigna. Ele foi mantido em produção apenas para escoar estoques de peças, recebendo motores adaptados da Ford, até ser asfixiado e retirado de linha silenciosamente no início da década de 1970, substituído nas fábricas pelo opulento Ford Galaxy. O lendário e vibrante esportivo Interlagos, o maior símbolo da ousadia brasileira nas pistas de corrida, já havia sido descartado sumariamente nas primeiras semanas da ocupação, visto pelos novos executivos como um excesso desnecessário, romântico e financeiramente injustificável. A valente Rural e o indestrutível Jeep, graças à sua robustez inabalável e à total ausência de concorrentes diretos no interior lamacento do país, ainda conseguiram sobreviver por mais alguns anos nas linhas de montagem de São Bernardo do Campo. Eles continuaram sendo fabricados, mas sofreram a indignidade final e definitiva. Perderam o icônico e majestoso nome Willys, estampado em alto relevo na lataria. A partir da década de 70, os manuais de proprietário foram friamente reescritos,
e esses veículos guerreiros passaram a ser comercializados nas vitrines simplesmente sob a marca Ford. O nome que batizou o veículo herói da Segunda Guerra Mundial e desbravou o Brasil era agora proibido. A descaracterização avançou sobre o país como uma impiedosa doença terminal de memória. Nas concessionárias de norte a sul do Brasil, as majestosas fachadas luminosas que exibiam com orgulho o gigantesco Daimler foram sistematicamente derrubadas na calada da noite e substituídas por totens azuis. O colossal e pulsante complexo industrial no coração do ABC paulista, um templo de concreto, erguido tijolo por tijolo com o suor ardente dos retirantes nordestinos e com a visão audaciosa dos pioneiros da década de 50, perdeu qualquer vestígio físico de sua identidade original. A fábrica, que havia operado como o motor do orgulho nacional, tornou-se oficialmente apenas a fábrica da Ford no Tabuão. A morte de uma gigantesca corporação raramente acontece com uma grande e dramática explosão cinematográfica. Ela quase sempre ocorre no eco gélido, burocrático e sufocante do esquecimento. Em meados da década de 70, a longa transição estava completa. A Willys Overland do Brasil, a heróica montadora que chegou a deter a esmagadora maioria absoluta do mercado automotivo sul-americano, que alcançou o mítico e inigualável índice de 99% de nacionalização de peças e que, de fato, entregou a chave do primeiro carro para uma nação inteira, simplesmente deixou de existir. Não sobrou sequer uma única linha em balanços financeiros abertos ao público ou um logotipo em volantes novos. Ela foi mastigada, digerida e completamente obliterada por um sistema global implacável, que sempre recompensa a força bruta do capital acumulado e não o brilhantismo do pioneirismo suado. O Brasil continuava acelerando rumo ao futuro, com suas estradas esburacadas agora cada vez mais cheias de corcéis, ágeis e fuscas barulhentos. Mas o país estava ficando rapidamente e tragicamente amnésico em relação à gigante enraizada na Terra Vermelha, que havia, literalmente, pavimentado o duro caminho para que tudo aquilo fosse possível. O outrora invencível império das quatro rodas estava oficialmente morto e enterrado, restando apenas fantasmas de ex-operários orgulhosos, vagando pelas linhas de produção infinitas de uma fábrica, que já não carregava mais o seu nome. 52 longos anos se passaram desde que a última gota de esperança da Willys Overland do Brasil secou e a empresa foi silenciosamente devorada. Ao longo desse mais de meio século, o colossal complexo industrial situado no bairro do Tabuão, em São Bernardo do Campo, continuou a pulsar freneticamente, operando como o nervo central do polo automotivo sul-americano. O tempo, com sua força erosiva e implacável, tratou de enterrar os vestígios da montadora pioneira sob densas camadas de concreto, tecnologia robótica e profundo esquecimento. Gerações inteiras de metalúrgicos dedicaram suas vidas àquelas linhas de montagem. Homens que outrora moldaram o chassi bruto e indestrutível do Jeep Willys, com as próprias mãos calejadas, anos mais tarde, viam com orgulho seus filhos e netos operando computadores complexos e apertando parafusos em modernos caminhões e modelos globais da Ford. A elipse azul da corporação americana havia se enraizado tão profundamente na paisagem urbana e na cultura local que a dinastia ali parecia absolutamente inabalável. A velha Willys era agora apenas um fantasma invisível, um sussurro distante, uma lenda nostálgica compartilhada quase exclusivamente pelos operários aposentados nos balcões dos bares, nos arredores da fábrica. Mas a história das grandes corporações é invariavelmente escrita com tinta fria e não permite finais reconfortantes de contos de fadas. O chão do Tabuão parecia carregar uma maldição silenciosa, uma espécie de karma histórico sombrio que aguardava pacientemente a sua hora exata de cobrar a dívida. Em 19 de fevereiro de 2019, um comunicado de imprensa emitido a milhares de quilômetros de distância, nos imponentes e assépticos escritórios de vidro em Dearborn, Michigan, caiu como uma ogiva nuclear sobre o coração do ABC paulista. Com a mesmíssima frieza matemática e desapego emocional
que a diretoria americana utilizara para assassinar a Willis no outono de 1967, a cúpula global da Ford anunciou uma mudança drástica e irrevogável em sua estratégia mundial de lucratividade. Eles iriam encerrar a produção de caminhões e veículos de passeio na América do Sul para focar apenas em SUVs e picapes mais rentáveis importados. A decisão monumental foi comunicada em poucas e burocráticas linhas de texto. A histórica fábrica de São Bernardo do Campo seria sumariamente fechada para sempre. O impacto no chão de fábrica foi instantâneo, devastador e brutal. Cerca de 3.000 operários diretos, além de quase 10.000 trabalhadores indiretos de toda a cadeia de autopeças local, viram o chão de cimento desaparecer sob seus pés em questão de segundos. Homens e mulheres de macacão azul, muitos com 20, 30 anos de serviços prestados exclusivamente e fielmente àquela planta, aglomeraram-se em frente aos enormes portões de ferro, em um estado total de choque, confusão e prantos. A semelhança sombria e repulsiva com os eventos de 1967 era de revirar o estômago. O ciclo macabro da exploração multinacional estava, enfim, se fechando. Mais uma vez, uma massa imensa de trabalhadores brasileiros descobria da forma mais sádica e abrupta possível que sua dedicação integral, seus recordes impressionantes de produção e seu suor não significavam absolutamente nada diante das metas de lucro trimestral exigidas pelos acionistas intocáveis de Wall Street. A tragédia do fechamento em 2019 expôs e revelou a mais profunda e dolorosa hipocrisia do sistema industrial globalizado. Na década de 60, a Ford chegou ao Brasil não como uma construtora visionária, mas como uma conquistadora oportunista. Ela comprou a Willys na Bacia das Almas, apagou covardemente o nome do seu fundador, roubou o brilhante Projeto M para faturar bilhões com o lançamento do Corcel e utilizou toda a imensa infraestrutura física e humana, erguida tijolo por tijolo com o sangue e a coragem dos retirantes nordestinos, para cimentar o seu próprio império lucrativo nos trópicos. A fábrica do Tabuão foi a vaca leiteira inesgotável da montadora americana por 5 décadas ininterruptas. Contudo, no momento exato em que a fria contabilidade internacional indicou que aquela unidade já não entregava as margens de lucro estratosféricas desejadas por Detroit, a Ford não hesitou por um único segundo em descartá-la como se fosse uma velha carcaça enferrujada, abandonada à beira de uma rodovia. Os últimos dias de operação na colossal fábrica de São Bernardo do Campo foram marcados por uma atmosfera densa, fúnebre e psicologicamente sufocante. Diferente do fechamento abrupto de outras fábricas ao redor do mundo, os operários brasileiros cumpriram seus últimos turnos com uma dignidade dolorosa e um silêncio cortante. O rugido das gigantescas prensas de estampagem, que por quase 70 anos ininterruptos havia sido o som do progresso pulsante e vivo da nação, foi sendo desligado aos poucos, máquina por máquina, botão por botão. O último caminhão Ford Cargo a rolar melancolicamente para fora da linha de inspeção final não foi recebido com os aplausos festivos e os sorrisos fáceis dos antigos tempos de glória comercial, mas sim com lágrimas pesadas, abraços desesperados entre colegas de longa data e o medo aterrorizante e paralisante do desemprego iminente na meia-idade. Quando os pesados cadeados e as grossas correntes de ferro foram passados nos grandes portões principais no final do ano de 2019, uma era industrial monumental chegou a um fim definitivo, amargo e silencioso. O gigante de concreto e aço que um dia, sob a bandeira da Willys, ensinou o Brasil a construir seus próprios carros, foi completamente esvaziado de suas máquinas, vendido para fundos imobiliários e transformado de forma melancólica em um imenso e silencioso armazém logístico para empresas de comércio eletrônico. A maldição do Tabuão estava dolorosamente cumprida. A fábrica que a Ford havia roubado de forma implacável de seus verdadeiros criadores na década de 1960 foi agora roubada, com a exata mesma frieza calculista e impessoal de seus próprios trabalhadores no século XXI. A justiça poética da história provou ser profundamente sombria.
A Ford extirpou a Willys do coração do Brasil para construir sua inabalável fortaleza. Mas no fim de tudo, foi ela própria quem fugiu sorrateiramente pela porta dos fundos, deixando para trás apenas milhares de demissões, galpões escuros e o eco eterno de um progresso que, no fundo de sua essência, nunca pertenceu de fato ao povo que suou para construí-lo. O que sobra de um império monumental quando as suas pesadas muralhas são derrubadas e o seu nome é brutalmente riscado dos mapas oficiais? Se você caminhar hoje pelas movimentadas avenidas de São Paulo ou pelas rodovias de poeira do interior profundo do Brasil, não verá concessionárias ostentando o imponente e orgulhoso Andádio. Nas salas de aula das grandes escolas de engenharia ou nas prestigiadas faculdades de administração, os robustos livros didáticos frequentemente pulam a história da Willys Overland do Brasil, preferindo focar nas biografias heróicas de Henry Ford ou nos eficientes métodos de produção da Toyota. A pioneira absoluta parece ter sido condenada de forma irreversível ao exílio da memória, transformada em um rodapé amargo e esquecido na vasta história econômica do país. No entanto, um legado de tal magnitude gravitacional não pode ser simplesmente apagado da existência por um gélido contrato de compra e venda ou pela demolição noturna de letreiros luminosos. O verdadeiro, profundo e imortal legado da Willys não está confinado nas carcaças de aço enferrujado que repousam em ferros velhos, mas sim no DNA indestrutível da própria indústria automotiva nacional que ela forjou do zero na lama. Hoje, os raros veículos sobreviventes daquela época de ouro tornaram-se relíquias sagradas e veneradas. O valente Jeep Willys, a familiar rural e o glorioso e aerodinâmico Interlagos não são mais apenas carros velhos ou antiguidades exóticas. São joias mecânicas de valor incalculável, disputadas ferozmente em leilões milionários por colecionadores apaixonados e restauradores obcecados pelos mínimos detalhes. Em encontros de carros clássicos, ao abrir o pesado capô de um Aero Willys impecavelmente preservado, não se vê apenas um motor de 6 cilindros e cabos de vela. Vê-se um monumento brilhante à ousadia técnica de uma era em que o Brasil ousou, com todas as forças, sonhar grande e ser independente. O ronco rasgado e esportivo do motor do Interlagos ainda ecoa ocasionalmente em autódromos históricos de fim de semana, servindo como uma trilha sonora, fantasmagórica e visceral, que se recusa terminantemente a ser silenciada pelo apagador do tempo. Mas a herança fundamental deixada pela Willys Overland vai infinitamente além do fetiche nostálgico dos ricos colecionadores. O maior e mais estratégico trunfo que a montadora entregou de bandeja ao Brasil foi invisível, silencioso e profundamente transformador: o capital humano especializado. Quando a Ford tomou as rédeas de forma oportunista em 1967, e quando outras multinacionais trilionárias desembarcaram e se instalaram na região do ABC Paulista nas décadas seguintes, elas encontraram um terreno fértil e perfeitamente preparado. Eles não precisaram ensinar rudes camponeses a operar tornos mecânicos de altíssima precisão ou a interpretar projetos de engenharia complexos. A Willys já havia feito todo o trabalho sujo, doloroso e hercúleo. A pioneira havia formado, com paciência e suor, uma geração inteira de ferramenteiros de elite, engenheiros de produção brilhantes e projetistas visionários. A impressionante e colossal rede de fornecedores de autopeças, que sustentou a marca mítica de 99% de nacionalização, serviu de alicerce estrutural gratuito para que gigantes como Volkswagen, General Motors e a própria Ford pudessem prosperar no país com custos operacionais baixíssimos. A Willys foi, na mais trágica, literal e dolorosa acepção da palavra, a grande e silenciosa mártir da industrialização brasileira. Ela sangrou e morreu precocemente para que todo o ecossistema automotivo do país pudesse viver, lucrar e florescer. Há uma poesia triste, digna e silenciosa naqueles que sobreviveram ao furacão corporativo para contar a verdadeira história. Os antigos engenheiros e operários da Willys, agora homens de cabelos brancos e mãos marcadas de forma indelével pelas décadas de trabalho duro,
Com o metal, guardam no peito uma memória imaculada que absolutamente nenhuma auditoria corporativa ou diretoria estrangeira pode confiscar. Eles ainda se reúnem em garagens apertadas e cheirando a óleo ou em praças arborizadas de São Bernardo do Campo, não para chorar amargamente pelo que lhes foi roubado nas salas de reunião, mas para celebrar com orgulho inabalável o que eles, homens comuns, foram capazes de criar. Em seus olhos cansados, o brilho selvagem do pioneirismo permanece absolutamente intacto. Eles sabem a verdade incontestável. Eles sabem que, muito antes de o Corcel se tornar um fenômeno de massas sob o selo da Ford, muito antes do gigantesco complexo do Tabuão se transformar em um frio latifúndio multinacional, e muito antes de a indústria nacional ser inteiramente subjugada por implacáveis conselhos de administração em Detroit ou Wolfsburg, foram eles, com poeira na bota e graxa na mão, que deram a partida no motor do Brasil. O apagamento oficial de uma marca não significa o apagamento de sua alma. A pioneira foi engolida, devorada e teve seu nome apagado dos livros. Mas o sangue e o aço que ela injetou nas veias do país continuam a circular em cada rua asfaltada, em cada rodovia e em cada novo carro que sai de uma linha de montagem em solo nacional. O fantasma da Willis Overland do Brasil não assombra o passado. Ele é a própria fundação invisível e imortal do nosso presente. A história da Willis Overland do Brasil transcende a mera nostalgia automotiva. Ela é uma parábola sombria e fascinante sobre a própria natureza do capitalismo industrial globalizado. Quando olhamos para as ruínas invisíveis da fábrica de São Bernardo do Campo, não vemos apenas um modelo de negócios que falhou diante da concorrência do Fusca ou uma matriz americana que sufocou sua subsidiária mais lucrativa. Vemos a vulnerabilidade crônica das nações em desenvolvimento, onde o esforço colossal, o sangue e o suor de dezenas de milhares de trabalhadores podem erguer impérios, apenas para que, no fim, as chaves desse império sejam entregues a interesses distantes e insensíveis. A Willis ensinou o Brasil a sonhar grande. Ela provou que mãos calejadas, recém-saídas da lavoura, podiam dominar o aço e forjar tecnologias revolucionárias, como o Projeto M. Eles não apenas montaram carros, eles forjaram a autoconfiança de uma nação. No entanto, o sistema corporativo internacional é um leviatã que não possui pátria, não cultiva lealdades e não se importa com legados. A mesma frieza contábil que permitiu que a Ford comprasse a Willis e apagasse sua história em 1967, foi a mesma frieza que, décadas depois, trancou os portões da fábrica do Tabuão para sempre, deixando para trás uma cidade moldada pelo trabalho, mas abandonada pelo capital. No final, o verdadeiro motor dessa história não era feito de ferro fundido, mas sim das milhares de pessoas que dedicaram suas vidas àquelas linhas de montagem. Os carros envelhecem, as fábricas são demolidas e os logotipos são substituídos. Mas a resiliência e a genialidade daquele espírito pioneiro permanecem como um marco indelével na alma industrial do Brasil. A Willis Overland pode ter sido silenciada, mas o eco do seu motor ainda ressoa no asfalto de cada rua deste país. Se esta jornada pelas engrenagens esquecidas da nossa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo. Qual foi o impacto da Willis ou do Corcel na sua família? Não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos desenterrando as verdades escondidas por trás dos grandes colapsos industriais. Até a próxima viagem no tempo.